Olá, excelente, tudo bem? Será que dá para viver de renda com R$1 milhão? Imagine aqui investido no Alguinho, R$1 milhão aqui. Quanto que vai sair todos os meses para você viver de renda? Isso vai depender muito da sua estratégia, da sua inteligência financeira e do seu orçamento mensal. Este valor de R$1 milhão desejado por muitos, alguns passam a vida inteira e não conquistam esta marca, outros em menos tempo. Eu gastei de trabalho mais de 10 anos, desde quando eu coloquei este meu objetivo para ter um lucro líquido, para ter o patrimônio líquido, foram mais de 10 anos, entre erros e acertos. E aí, mas será que dá para viver de renda, prof? Quanto rende R$1 milhão? E qual a estratégia para poder chegar neste valor? Então é sobre isso que eu e o Guinho estaremos aqui nesta aula para poder te ajudar. Então pega aí papel e caneta, que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, talvez já tenha assistido outros vídeos, mas esqueceu de se inscrever no canal, se inscreva agora. Ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque assim que eu e o Guinho publicarmos mais uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. E antes de começar essa aula, tem um recado especial para você. Vai começar mais uma edição da Maratona do Tesouro Direto. O meu evento 100% online e gratuito para você que quer descobrir os segredos do Tesouro Direto e conquistar a sua tão sonhada independência financeira. Se inscreva agora no link que está na descrição deste vídeo. Viver de renda, se aposentar, não depender das migalhas do INSS. Eu acredito que este é um dos seus objetivos, não é verdade? Chegar lá na frente aos 60, 65 anos e não ficar se preocupando com tantas contas, E principalmente saber que você terá dinheiro para viver o resto da sua vida. Infelizmente, esta não é uma realidade da maioria dos brasileiros no atual momento, porque dependem do INSS e a grande maioria não consegue pagar as contas do mês com aquele dinheiro que recebe da aposentadoria, da Previdência Social e, às vezes, tem que trabalhar, depender de parentes, filhos, amigos, doação e etc. E eu não quero que isso aconteça com o seu eu do futuro. Então, bora lá entender, planejar aquilo que a escola, que a faculdade, que a pós-graduação não te ensinou e que eu vou te ensinar aqui gratuitamente para você. Então, vamos lá. R$1 milhão. Observe aí na tela. Será que dá para viver de renda? Quando eu fiz o meu primeiro planejamento para atingir esta marca, empreendendo, investindo, foram muitos erros e acertos até que chegasse num patrimônio líquido deste valor e agora já ultrapassou bem mais do que isso. Então, observe que para você chegar numa marca de R$1 milhão líquido ali para você poder investir ou fazer outros investimentos, você vai precisar de trabalho, vai precisar de desenvolver a sua inteligência financeira. No entanto, é muito simples a matemática que está por trás deste planejamento. Quando nós observamos a matemática, ela é muito simples e você, independente do seu perfil, pode começar a partir de agora. Vamos entender. Seguinte, você vai ter que chegar em um determinado patrimônio, que neste caso estamos falando aqui de R$1 milhão. Então, quando você chegar em R$1 milhão, você vai ter este dinheiro numa carteira de investimentos que vai trazer para você uma rentabilidade. Hoje, nós chamamos esta rentabilidade de dividendos, mas pode ser bem diversificado de acordo com o seu perfil. Você não deve se preocupar com isso agora se você está na fase de acumular patrimônio. Se você já está na fase de viver de renda, já eu vou explicar estas duas fases, aí sim você vai ter que se preocupar se você vai querer dividendos, juros sobre o capital próprio, se você vai querer juros de renda fixa, etc. Mas se você está na fase de acumular, não precisa, Então pense que você vai ter lá na frente o que a gente chama de dividendos. E aí, esses dividendos vão gerar uma renda mensal. E esta renda mensal é aquela que você vai utilizar para viver de renda, ou seja, como se fosse uma aposentadoria que todos os meses vai colocar ali
na conta do seu banco ou da sua corretora uma certa quantidade de dinheiro. E aí, prof, quanto de dinheiro que eu vou receber? Para a gente entender quanto de dinheiro a gente vai receber, nós precisamos entender primeiro um fenômeno chamado de inflação, principalmente porque estamos no Brasil. E aí, se você entender da inflação, você vai entender que lá na frente, tá, você pode ter uma quantidade de dinheiro que não seja suficiente para você viver de renda, porque a inflação vai comer o seu poder de compra. Mas como que nós fazemos isso, então, agora, no momento presente? Então, precisamos entender o que é ganho real, ou seja, aquele ganho acima da inflação. Eu trouxe aqui um exemplo de um CDB que está disponível aí, por exemplo, na Nuinvest, tá, do Banco Master, tá, 14,89% ao ano. Então imagine que você está aí começando a fazer os seus investimentos e escolha investir neste CDB, tá? E aí você fala assim, prof, estou ganhando 14,89% ao ano. E aí eu pergunto assim, já descontou a inflação? Então, se nós olharmos para a inflação dos últimos 12 meses, não dá para prever o que vai acontecer para o futuro, nós temos aí uma inflação de 5,79%. Então, na verdade, o seu ganho real, ele foi de 8,6%. Ou seja, você teve uma rentabilidade bruta ali de 14,89%. Lembrando que aqui ainda tem que descontar o imposto de renda, tá? Abre aspas, ainda tem que descontar o imposto de renda, eu não sei por quanto tempo você vai deixar ele aplicado, mas se for superior a 2 anos, ainda tem aí 15% de desconto do imposto de renda, o que vai fazer com que o seu ganho real seja ainda menor, combinado? Então, abre aspas nisso aí, depois você faz esses cálculos. Agora, se você foi aquela pessoa que investiu na caderneta de poupança em 2022, a poupança teve uma rentabilidade de 7,18%, quase 7,19%, podemos arredondar assim, em 2022, lá desde o início até o final, trouxe aqui os dados da calculadora do cidadão. Bom, e se nós descontarmos esta mesma inflação? Lembrando que a poupança não tem o imposto de renda, então o ganho real seria de 1,32%. O que isso significa? Que você ficou rico, tá? 1,32% no ano de 2022. Então você precisa considerar este ganho real, ou seja, descontado a inflação no seu planejamento financeiro, beleza? Dito isso, precisamos entender duas coisas importantes. Em qual fase você está? E eu gostaria que você respondesse aqui abaixo nos comentários, me contando se você está na fase 1 ou fase 2. Prof, mas que são essas fases? Então, a fase 1 é aquela fase onde você está acumulando. Então, é a fase de acumular patrimônio, tá? Então, você está investindo Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários, negócio próprio, outros ativos, tá? E aí você está acumulando patrimônio para chegar em um determinado momento, você ter um patrimônio, como eu te mostrei lá naquela primeira conta, aquela primeira matemática, para que você possa, fase 2, viver de renda. Então me conta aqui se você está na fase 1 ou na fase 2, na fase de acumular ou na fase de viver de renda. Então por quê? Em cada uma dessas fases você terá uma estratégia diferente, tá? Se você está na fase de acumular patrimônio, você precisa começar a fazer um planejamento, tá? Então eu quero trazer aqui uma planilha, que o link dela já está disponível para você abaixo deste vídeo, uma planilha gratuita para você poder fazer este cálculo. Bom, eu vou te mostrar como que ela funciona. Assim que você baixar esta planilha, você vai poder colocar os dados de acordo com a sua estratégia pessoal de investimento. Vamos imaginar que você tem aqui uma idade de 30 anos, tá? Então, prof, estou com 30 anos. Prof, mas eu tenho 45, coloque aqui a sua idade. Com qual idade você quer viver de renda, tá? Então, prof, aos 60 anos eu quero parar de trabalhar. Chega, pois 60 em diante eu quero viver de renda e curtir ainda mais a vida. Tá? Vamos imaginar que você tem aí um valor de R$10.000 para fazer um aporte inicial. Você vai colocar aqui o valor que você tem, tá? 10 mil ou mais ou menos do que isso. Quanto que você quer colocar na próxima célula aqui a expectativa dos seus aportes mensais? R$200, 300, 1.000, 2.000, 5.000? Então você vai colocar. Vou colocar aqui como se fosse um valor de R$1.000 todos os meses. Agora vem uma pergunta muito importante. Qual é a taxa de retorno anual? Pode colocar aqui que eu vou chamar de bruto, tá? Então aquele que a gente ainda não descontou, tá? A
taxas, principalmente da inflação, que eu vou considerar neste exemplo, tá? E aí, você precisa fazer essa pergunta olhando para a sua carteira de investimentos. Quanto que você consegue ter de rentabilidade hoje com a sua inteligência? Tá? Com o que você já sabe. Você consegue 5, 10, 15, 20%? Não sei. Você vai colocar aqui, tá? Então tem pessoas que conseguem no máximo a caderneta de poupança. Ainda está confiando que o gerente do banco vai ser o seu melhor amigo nessas escolhas. Então muito cuidado. Que o assessor daquela corretora vai trazer os melhores investimentos para você. Então muito cuidado, tá? Claro que tem ótimos gerentes, ótimos assessores e cabe você decidir qual que você vai escolher. Então vamos imaginar aqui que seguindo aí mais ou menos a taxa Selic do momento, tá? Lembrando que no futuro tudo muda, colocar aqui 13%. A inflação média projetada aqui no Brasil, tomando como base os últimos 10 anos, dá cerca de 6%. Então tá aqui 6%. Quando você coloca aqui a taxa de retorno, depois você vai ter que descontar o imposto de renda lá na frente, tá? Você tem uma rentabilidade anual real de 6,6%. O que traz ali para você uma taxa mensal, tá, real de 0,53. Então você está investindo e você está ali achando que está ganhando 13, mas se você descontar a inflação, o que você está ganhando na verdade é 6,6%, o que traz um ganho real de 0,53% ao mês. Se este plano for seguido lá na frente, quando você estiver com 60 anos, observa aqui que você vai ter um valor de 1.155.000 ali, um pouquinho mais de 1 milhão, tá? E aí você vai poder viver de renda se a sua carteira trouxer para você ali uma rentabilidade real, tá? De 0,45. E aí eu sei que você está perguntando, prof, em qual investimento? Então não é um investimento, é uma carteira de investimentos, por isso você precisa aprender, né, como criar a sua carteira de investimentos. Aquilo ali vai trazer para você aproximadamente 5.000 reais, 5.199% reais, né, ao mês de renda passiva, ou seja, aquele 1 milhão aplicado nessas condições vão trazer para você ali cerca de 5.000 reais. A pergunta que eu preciso fazer para você é, você consegue viver hoje com este valor de 5.000 reais? Essa é a pergunta que você precisa responder. O seu orçamento mensal está em torno ali, gira em torno de 5.000 reais. Então, se hoje você tem um patrimônio de 1 milhão, cento e pouquinho, há uma rentabilidade real ali de 0,45 na sua carteira que produza dividendos, você vai ganhar cerca de 5.000 reais por mês. Dá para você viver com este valor? Então você vai responder para mim ali. Se não, baixa essa planilha e faz os seus cálculos, coloca ali os seus valores. E eu sei que você está fazendo a pergunta de 1 milhão de reais. Prof, qual o investimento? Então, por favor, pare de pensar no investimento. Não existe um ativo, tá? Pare com essa coisa de ficar seguindo as diquinhas daquele investimento do momento agora. Você precisa criar este seu plano de investimentos para chegar na sua independência financeira. Então, vamos imaginar que a sua carteira fixa tem ali 50%, a sua carteira de renda variável também tem esse 50%. Você vai construir uma carteira de investimentos com tesouro, CDB, tá? LCI, LCA. Então, 50% ali, tá, de renda fixa. E o outro 50% você vai criar a sua carteira, tá, de renda variável. Aqui estou trazendo uma situação hipotética, tá? Uma questão didática, uma diretriz para você ter um norte para você começar a seguir. Então você vai ali ter ações de elétrica, saneamento, banco, petróleo, telecom, fundos imobiliários de shopping, lajes, galpões, né, papéis, fundos híbridos, pode ter ETFs, BDRs, tá? Investimento no exterior, fundo de investimento em ações, previdência privada. Então você precisa conhecer, tá, destes produtos financeiros para criar a sua estratégia de investimentos. Talvez 1 milhão seja suficiente para você, talvez você vá precisar mais do que 1 milhão, talvez até menos se você tiver outras fontes de renda. Legal? Então, me conta aqui, quais são as suas dúvidas para conquistar a sua tão sonhada independência financeira? Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!